Doutor Diogo, Boa noite, perfeito. tudo bem? Boa noite, tudo bom? Vamos só aguardar o pessoal enquanto o pessoal vai entrando aí. Claro, Tudo certo? tudo bem, doutor Vitor. Maravilha. Deixa eu já ajeitar aqui para colocar gravar. Bom, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Vitor Zimmermann, sou membro integrante da comissão organizadora do Congresso de Ciências Criminais. Hoje eu estou aqui tão somente para abrir o evento, né, passar alguns recados e depois para ouvir o que o Dr. Diogo Jardel Boff tem a nos falar sobre provas ilícitas no processo penal. Pessoal, lembrando só a vocês que o evento ocorrerá na semana que vem, no dia 28 e 29. As inscrições seguem abertas e o link pode ser encontrado aqui no perfil do evento para inscrições e também eventuais outras dúvidas. Lembrando que os palestrantes convidados são também bastante qualificados e reconhecidos aí no mundo jurídico e trarão temas contemporâneos para o nosso debate. Do mesmo modo, também aproveito para dizer para vocês que se tiverem alguma pergunta ou algum apontamento sobre a fala do Dr. Diogo, sobre o tema, enfim, que enviem aqui no chat e no momento oportuno eu vou repassá-las ao nosso palestrante. Agora sim, brevemente, de forma bastante rápida, passando a palavra já para o Dr. Diogo. O Dr. Diogo é membro do escritório Boff Comnitz Advogados, é advogado criminalista há mais de 10 anos e possui especialização em ciências penais. Diogo, sem mais delongas, de antemão eu te agradeço muito por de pronto ter aceito o convite de participar aqui conosco do bate-papo. E a partir de agora a palavra está contigo para fazer o uso dela o quanto tempo tu achar necessário. Fica à vontade. Boa noite, colega Vitor. Primeiro, dizendo que é uma satisfação poder dividir esse espaço ao teu lado e também fico lisonjeado com as pessoas que neste momento nos acompanham. O tema a ser debatido na noite de hoje, a produção de provas ilícitas pelos órgãos persecutórios e a sua influência no processo penal, é de uma extrema relevância. Uma relevância tamanha que, em realidade, nós estamos tratando de um direito fundamental. Ou seja, a questão da vedação à produção de prova ilícita no processo penal ou em outros ramos do ordenamento jurídico tem previsão constitucional, no artigo 5º, inciso 56, lá consta, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Portanto, esta é uma questão que não apenas está adstrita ao campo do processo penal, do direito penal, como também do direito constitucional e, por que não, falarmos aqui em outros ramos do ordenamento jurídico. A questão é que não apenas estamos tratando e enfrentando uma matéria de absoluta relevância, que acabo muitas vezes verificando de forma até absolutamente atônito aqui por me deparar como os tribunais e as pessoas que trabalham com o direito muitas vezes desconhecem esse tema. E vejo até, colega Vitor, vejo até ministros das Cortes Superiores confundindo o que seja uma prova ilícita para com relação a uma prova nula. Ou seja, o conceito de nulidade, que é diferente do conceito de ilicitude, e os operadores do direito, termo esse que eu particularmente não gosto de utilizar, mas, enfim, os operadores do direito acabam colocando todo esse conteúdo que é distinto numa mesma vala. E isso, na verdade, acaba incorrendo em um grande equívoco conceitual e também jurídico. Então, a questão que eu me proponho a expor aqui, inicialmente alguns conceitos no que se refere ao que sejam provas ilícitas e a diferenciá-las das provas nulas, e também, num segundo momento, tratarmos aqui de casuísmos, porque me parece que, não apenas em relação aos advogados, mas como aos demais integrantes
de uma relação processual, o tema é importantíssimo. Importantíssimo. De modo que eu quero aqui tratar, inicialmente, do conceito do que seja uma prova ilícita. Consta lá no caput do artigo 157 que provas ilícitas são aquelas obtidas mediante violação a normas de direito material, direito penal, ou normas legais, como faz referência o caput de 157, ou de direito constitucional. Portanto, toda aquela prova que é produzida mediante violação a uma norma de direito penal, como, por exemplo, uma prova produzida mediante a prática de um crime, nós teremos uma prova ilícita. Ou então, mediante a violação de um direito fundamental, nós teremos uma prova ilícita. E aqui a importância de diferenciarmos o que é uma prova ilícita do que é uma prova nula, porque as consequências de cada uma de uma produção de uma prova lícita para uma prova nula, as consequências são absolutamente distintas. E o caput do 157, por exemplo, informa que a produção de uma prova ilícita, ela gera como consequência, como corolário, o desentranhamento, que é justamente a eliminação, a extirpação desta prova. Por outro lado, uma prova nula geraria como consequência a repetição daquele ato probatório. E muita gente não sabe diferenciar isso, porque é comum, é rotineiro nós vermos, por exemplo, afirmações de que determinada investigação foi desbaratada, foi absolutamente infrutífera a partir da anulação de interceptações telefônicas. Ora, interceptações telefônicas podem até ser anuladas, mas, em regra, se não observadas dentro desse contexto, estarão gerando como consequência a invalidade da prova, porque seria uma prova considerada ilícita. Mas vamos, então, especificamente tratar dessa questão no que se refere ao casuísmo. Nós, dentro dessa análise, muitas vezes nos deparamos com questões que passam despercebido, sejam pelos advogados, pelos representantes do Ministério Público, promotores de justiça e magistrados. Porque muitas vezes nós temos que nos questionar, e isso é absolutamente importante, no que se refere a não apenas a existência ou inexistência de uma determinada prova que serve para absolver ou para condenar, mas temos que nos questionar como esta prova ela foi produzida pelas partes. Isso é de grande relevância. E eu, a todo tempo, quando me deparo num estudo de processo, me questiono, esta prova, de que forma foi produzida? E isto é de tamanha relevância porque, vejam, uma prova ilícita, ela acabará sendo, como dito, eliminada dos autos. Por outro lado, uma prova nula vai estar gerando como consequência a repetição desta prova. Cito como exemplo aqui, vamos colocar a produção de uma prova pericial, prevista o seu regramento de produção lá no artigo 159, parágrafos do Código de Processo Penal. Uma prova pericial que, por exemplo, não foi produzida por perito oficial. Este regramento prevê que, na ausência de perito oficial, duas pessoas portadoras de diploma de curso superior acabarão fazendo, em substituição ao perito oficial, esta determinada prova. Veja que a inobservância deste regramento vai gerar a nulidade da prova pericial, sendo viabilizado, caso haja o reconhecimento deste prejuízo, não é? E aí, vejam, a questão das provas nulas, elas estão atreladas à teoria do prejuízo, circunstância que as provas ilícitas não estão. Então, para fins de reconhecimento de nulidade, e aqui, inclusive, se encontram julgados do STJ de que mesmo a nulidade absoluta seria passível de demonstração de prejuízo, vejam, por exemplo, que as provas ilícitas não estão submetidas a este regramento. De modo que nós temos, efetivamente, uma diferença entre provas ilícitas e provas nulas. Daí porque me espanta, como eu disse anteriormente, quando eu ouço que determinada interceptação telefônica foi anulada. Bem, pode ter sido, então, considerada inválida, porquanto nós temos aqui uma eiva de ilicitude, o que é diferente, porque a interceptação telefônica, quando considerada ilícita, ela não se repete.
ela não se repete, não há possibilidade de repetição, tal qual o exemplo dado anteriormente da prova pericial, que não observou o regramento do artigo 159 e parágrafos do Código de Processo Penal. Pois bem, então, dentro desta questão, nós temos as chamadas provas ilegais, onde nós temos as espécies que são as provas ilegítimas ou nulas, ou também as provas ilícitas, que são essas obtidas mediante violação à norma de direito constitucional ou então de direito material. Dentro do nosso estudo, eu fiz um levantamento específico de diversos casos onde acabamos utilizando da questão das provas ilícitas, porque é bastante rotineiro que isso passe despercebido, como disse por mim anteriormente. Aqui cito como primeiro exemplo uma circunstância ocorrida no Tribunal do Júri, num processo de 2014, se eu não estou enganado, depois, sem problema, eu posso passar o número do aresto, em que fomos a representar o indivíduo acusado de tentativa de homicídio num júri popular, e o réu disse que permaneceria em silêncio, não gostaria de falar. Pois bem, diante disso, aconteceu que o Ministério Público, representante do Ministério Público, que, aliás, na oportunidade, era um excelente promotor de justiça, que, inclusive, o admiro, disse que gostaria de consignar perguntas. Eu disse, como consignar perguntas? O réu permanecerá em silêncio, não vai falar. Por que estaria ele consignando perguntas? Não há sentido, porque ele transformaria o interrogatório do réu em um monólogo com perguntas do Ministério Público, no sentido justamente do quem cala consente, não é? Fazendo todo tipo de perguntas sem simplesmente ter alguém para respondê-las. E eu disse que, nesse caso, não aceitaria, que consignaria em ata, porque haveria uma violação implícita à regra do direito de permanecer em silêncio. Aliás, a regra não, ao direito fundamental de permanecer em silêncio, porque estaria se fazendo carga ao direito ao silêncio, nesse caso. E a magistrada de primeira instância, na oportunidade, disse que não aceitaria a dissolução do conselho de sentença, que foi requerido por mim, ou seja, que o júri fosse dissolvido, porque o promotor ficou durante 10 minutos falando e fazendo perguntas ao vento sem que ninguém respondesse. Ou seja, uma flagrante violação, como dito, ao direito fundamental de permanecer em silêncio. E nesse aspecto, colega Vitor, foi que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu por anular o julgamento, porque entendeu que aquele ato do representante do Ministério Público em estar fazendo perguntas ao vento, de maneira intencional, tentando driblar o direito ao silêncio, evidentemente foi reconhecido como prova ilícita, e isso fez com que o julgamento fosse anulado. A questão foi, inclusive, levada pelo próprio Ministério Público após as Cortes Superiores, e o Supremo Tribunal Federal manteve esse entendimento de que não se poderia fazer perguntas quando o réu diz que quer permanecer em silêncio, especialmente quando não gostaria de responder nem perguntas do juiz, nem do promotor, tampouco do advogado de defesa. Este é um exemplo, e aqui, a quem nos assiste, sem problema, poderei eu passar o número deste aresto, desse julgado. Isso demonstra o quanto é importante as partes estarem atentas, ou as partes estarem atentas à produção dessas provas. Com relação às interceptações telefônicas também, é muito comum que interceptações sejam produzidas sem se observar o regramento da Lei 9296/96, que é a legislação atinente a estas interceptações telefônicas. E vejam, as interceptações, elas têm uma legislação bastante rígida no que se refere a se autorizar a quebra de um sigilo telefônico. Primeiro que se exige a questão da existência de indícios prévios de autoria da prática de um delito para quem está sendo investigado. Portanto, já me deparei, colega Vitor, e a quem nos assiste, por diversas vezes, que o delegado de polícia recebia lá uma autorização judicial, aliás, uma denúncia anônima, lhe informando que
estaria ocorrendo uma determinada prática criminosa e, como primeira medida, este delegado, essa autoridade policial, requisita a quebra do sigilo telefônico da pessoa que foi denunciada anonimamente. Quer dizer, não há qualquer indício da prática de um crime em relação a este indivíduo delatado, a menos que ele a partir daí, desenvolvesse uma investigação, mas é comum, mormente em comarcas do interior, que interceptações sejam autorizadas a rodo, sem qualquer investigação prévia. E aí vejam o perigo de pessoas terem os sigilos telefônicos quebrados com base numa delação anônima, numa denúncia anônima. Eu estou ligando para o 190, ou melhor, nesse caso, para a Polícia Civil, e digo lá, olha, o sujeito está cometendo um crime. Ponto. Então, como primeira medida, vamos interceptá-lo? Não, isto não é, evidentemente, uma medida adequada e legal, tampouco constitucional, porque nós sabemos que a quebra do sigilo telefônico se constitui em exceção, não em regra. Portanto, as interceptações telefônicas aos operadores do direito devem ser muito bem observadas a questão de uma existência prévia de uma investigação, de que o próprio magistrado faça uma decisão fundamentada, justificando do porquê da medida, e que também justifique a imprescindibilidade da medida, porque são requisitos exigidos pela Lei 9296 para que uma medida como essa, uma medida evasiva como essa, seja autorizada. Então, eu também aqui trouxe, a partir da minha pesquisa, dois casos aqui do escritório em que foram anuladas interceptações telefônicas, justamente porque não houve uma investigação prévia, o que resultou na absolvição de todos os réus a partir dessa inobservância ao regramento exigido pela legislação. Por outro lado, e aqui me toca também, já que estamos falando de provas ilícitas, o que é fundamental debatermos é, naturalmente, o conceptário de uma prova ilícita, que é uma prova ilícita por derivação. E aí a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. As provas ilícitas por derivação, a quem nos assiste, são aquelas provas que decorrem de uma prova ilícita. Isto é, vamos pegar aqui o exemplo de um indivíduo que foi preso e que por exemplo, torturado para confessar a determinada prática de um crime e indicar, por exemplo, onde o produto do crime se encontra. Então vejam que nós temos duas provas aqui, pessoal. A primeira é a prova da confissão, que foi obtida mediante tortura. É a genuína prova ilícita. E a indicação, o encontro desta prova, aliás, o encontro do material ilícito decorrendo desta confissão, é a chamada prova ilícita por derivação. Isso nada mais é do que a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, personificada no direito brasileiro a partir de 2008 e que tem como origem o direito norte-americano. Neste caso das interceptações telefônicas que eu citei antes, onde nós tivemos êxito em anular, vejam só, anular não, em invalidar escutas telefônicas por quanto ilícitas, e aí vocês vão me perguntar por quê? Porque simplesmente após nós termos aqui uma denúncia anônima, o juiz autorizava a interceptação telefônica da seguinte forma: trata-se de requerimento ou representação da autoridade policial pela quebra de sigilo telefônico do número tal. Defiro, ponto. Isto, defiro. Quer dizer, não há motivação, não há fundamentação, o juiz não esclarece por que vai fazê-lo e tampouco justifica a imprescindibilidade. Então, nós temos aqui uma violação à Constituição da República, porque estamos aqui em clara violação ao que dispõe o artigo 93, inciso 9 da Carta Federal. E, naturalmente, dessas interceptações, até para que vocês possam compreender a questão da prova ilícita e da prova ilícita por derivação, no bojo, no curso dessas interceptações telefônicas, nós tivemos como consequencial uma representação da polícia para uma busca e apreensão. Esta representação
de busca e apreensão também foi deferida. E gerou como consecutário a apreensão, nesse particular, de um determinado produto considerado ilícito. Pois bem, vejam que a busca e apreensão que decorre da interceptação espúria, da interceptação inválida, é uma prova ilícita por derivação, porque a sua origem, a sua gênese, parte, naturalmente, da prova imprestável. E aqui vocês começam a compreender a diferenciação quando nós estamos falando de uma prova ilícita, de uma prova inválida, para com relação, por exemplo, a uma prova nula, como dito por mim anteriormente. Outro exemplo aqui de prova nula. A testemunha que deixa de ser compromissada e que, por qualquer razão, em função disso, gera prejuízo a uma das partes. Esta testemunha que deixa de prestar compromisso, naturalmente, não terá o depoimento dela invalidado, extirpado, eliminado do processo. Não. A inobservância de regra processual gera como consecutária a repetição do ato. Eu faço essa ressalva justamente para que se diferencie isso e que se termine de vez por todas, né, na questão de não sabermos diferenciar conceitos que são distintos e que têm, naturalmente, consequências distintas a partir de sua produção. Falei nas interceptações telefônicas, falei também da questão especificamente da violação à garantia de permanecer em silêncio. Trago também outro caso bastante interessante, que são o acesso aos dados dos aparelhos celulares. É entendimento pacificado nas cortes superiores, colega Vitor, que para que nós possamos ter acesso a dados, e vejam que os dados, o sigilo de dados, e aqui também existe confusão no âmbito dos operadores do direito, que interpretam que quebrar dados de um telefone significa fazer uma interceptação telefônica. Nada que ver. Interceptação telefônica dispõe aqui de uma proteção constitucional e os dados, que são, por exemplo, conversas de WhatsApp, está disposto em outro cânone do artigo 5º da Constituição. Mas é pacífico, absolutamente pacífico, que é necessária a autorização judicial para se acessar dados de um aparelho celular, conversas de um aparelho celular. E aí vejam como as coisas acontecem. No início, estavam sendo acessados esses dados sem autorização, que levaria automaticamente à invalidade da prova e tudo que decorre desta prova também. Porém, automaticamente, as instâncias ordinárias têm aderido de forma paulatina, aos poucos, a adesão ao posicionamento dessas cortes superiores e toda e qualquer possibilidade de acesso tem sido requerida pelos órgãos de persecução. Estão pedindo, portanto, para verificar a conversa de WhatsApp, estão pedindo a autorização judicial. Ótimo. Mas, igualmente, há que se observar que estas decisões de quebra de dados de um aparelho celular, que diferente das interceptações telefônicas, não está prevista em legislação ordinária, como as interceptações telefônicas, há que se ter muito cuidado, porque essas decisões cada vez mais estão sendo prolatadas sem fundamentação concreta. Sem fundamentação concreta, de tal sorte a estas decisões servem a qualquer caso, a qualquer processo. Ou seja, está se requerendo quebra de dados de um aparelho celular. Defiro, ponto. Sem qualquer justificativa. Então, não adianta o magistrado autorizar se, na sequência, esta autorização é desprovida de fundamentação. Tá? Então, a quebra dos dados do sigilo telefônico, aliás, a quebra dos dados dos telefones celulares apreendidos, normalmente os smartphones, é algo que também tem que ser observado pelos operadores, seja pela autoridade policial, que deve requerer e deve justificar por quê e de forma concreta, para evitar que estas provas sejam daqui a pouquinho invalidadas pelo fato de que ou não se requereu da forma correta ou não se justificou o acesso da maneira correta.
Inclusive, temos aqui um recurso em habeas corpus número 78.747, em que se reconheceu, em um processo que estamos trabalhando, a invalidade dos dados obtidos a partir do acesso a um telefone celular apreendido, sem ordem judicial. Só que, a partir disso, nós temos um fenômeno curioso, porque qual é a prova em si? A prova em si são os dados do aparelho que estão no aparelho celular. Mas observe que, nesse caso específico, o representante do Ministério Público transcrevia no corpo da denúncia toda a íntegra do conteúdo deste aparelho celular. Quer dizer, então nós temos aqui, já para o lado dos advogados, nós temos que observar o seguinte: se de um lado a autoridade policial, representando o Ministério Público, deve requerer a quebra e deve justificar e apresentar razões absolutamente convincentes para que os dados sejam quebrados, do outro lado, nós temos que observar também se há esta justificativa idônea, mas de nada adianta essa prova daqui a pouquinho, caso não exista uma autorização judicial idônea ou não exista autorização judicial, de nada adianta que a prova ilícita seja desentranhada, eliminada, se o seu conteúdo está na denúncia ou em outros documentos do processo. E isso é muito comum de acontecer. Porque, num primeiro momento, a prova, que é o celular, prova inválida, está fora dos autos, desentranhada. Mas isso é um momento. E de que adianta se todo o seu conteúdo lá está? Então, nesse caso que eu citei, recurso em habeas corpus no STJ, e veja que nós requeremos isso ao juiz de primeiro grau, foi deferido, impetramos ordem de habeas corpus requerendo isso, porque é matéria pacificada no STJ. O habeas corpus não foi conhecido no Tribunal de Justiça, e em recurso em habeas corpus, como eu disse, número 78.747, foi reconhecida a invalidade da prova. Só que aí nós requeremos ao ministro que se determinasse ao juiz de primeiro grau que não apenas desentranhasse as provas, ou a prova considerada ilícita, mas que colocasse tarjas, ainda era da época do processo físico, tarjas em todo o conteúdo da prova ilícita que estaria ali sendo reproduzido. E isso, inclusive, acontece em outro processo que nós estamos atuando, onde foi devassado o sigilo de dados de um indivíduo com uma autorização judicial estapafúrdia, o que fez com que o Tribunal de Justiça reconhecesse a invalidade dessa prova. Só que aí vocês imaginam, essa prova era tão importante que ela estava espalhada por inúmeros processos e inúmeros documentos. E aí, então, o Ministério Público foi obrigado a aditar todos os documentos, agora já pelo sistema eletrônico, para, evidentemente, viabilizar que o conteúdo da prova ilícita não fosse exposto. Então, observância no que se refere à motivação da decisão, observância à justificativa dada para quebrar, para devassar o sigilo de dados, e observância também, caso reconhecida a ilicitude da prova, a ilegalidade da prova, que este conteúdo seja extirpado como um todo, não em relação à prova em si. Bem, outro exemplo muito interessante acontece aqui no bojo do habeas corpus número 700, 825, 530, 981. Um processo do Tribunal do Júri da comarca de Caxias do Sul, onde atuávamos. Pois bem, neste caso, colega Vitor, e me parece que o colega conhece especificamente do que estamos tratando, era um réu que ia a júri popular na oportunidade por tentativa de homicídio. E vejam que havia, segundo o relato da autoridade policial, havia sido feita a degravação de mensagens de WhatsApp cujo conteúdo era absolutamente incriminador. Corte. Só cortou os últimos 5 segundos ali. Ok, perfeito. Então, na oportunidade, eu requeri à magistrada que me permitisse acesso ao aparelho celular. Ao aparelho celular, onde a autoridade policial fez referência de que deteria todo esse acervo de mensagens incriminadoras. E a magistrada, na oportunidade, me autorizou, e veja que a distribuição informou que o celular estava na perícia. Mas o júri está marcado
do que adianta uma perícia depois do julgamento, não adianta, né? E a partir disso, vejam que interessante, a perícia informou a magistrada que presidia este processo, informou que o celular estava completamente quebrado, completamente destruído, que não havia qualquer possibilidade de acesso às mensagens. Eu disse, mas só um pouquinho. A perícia não conseguiu acessar o celular que a autoridade policial tinha conseguido. Então, nós requisitamos que a magistrada oficiasse a polícia para que esclarecesse a autoridade policial se havia preservado, pelo menos, as printagens das conversas que ele disse terem existido, porque estavam apenas transcritas, e ele disse que não preservou. Então, vejam um absurdo. E aqui estamos diante de um absurdo, me desculpem, porque nós estamos diante de mensagens que a defesa não logra ter acesso, que ninguém logra, nem mesmo o IGP logra ter acesso, mas que o delegado disse que existiam e que ele tinha transcrito. Mas só que a questão passa a ser como uma prova é defasada na mão do Estado. Como foi? Porque, no mínimo, se realmente aqueles diálogos existiram, a autoridade policial ou os responsáveis por extrair aqueles dados quebraram o celular, destruíram, danificaram de tal sorte que nem a própria perícia foi capaz de ter acesso às mensagens. E então se impetrou justamente um habeas corpus no Tribunal de Justiça para que aquele relatório incriminador fosse desentranhado dos autos. Por quê? Porque esse é um tema absolutamente atual, contemporâneo, por quebra da cadeia de custódia da prova. Porque o Estado não preservou a prova. Porque a prova, senhoras e senhores que nos assistem, a prova não é a transcrição que está no papel daquilo que o delegado fala que existe. A prova são os dados contidos no aparelho celular. E este aparelho celular, enquanto prova, deve ser preservado. No momento que nem a perícia consegue acesso, meus amigos, nós não temos mais prova. E aí, por outro lado, o papel aceita tudo. Conseguem perceber? Então, diante desse contexto, neste habeas corpus citado anteriormente, foi determinado, julgado pela segunda Câmara Criminal, o desentranhamento desta prova considerada espúria, consistente no relatório. Porque aí se invalidou o relatório, já que houve a perda da prova diante da flagrante quebra da cadeia de custódia da prova. Certo? Outro casuísmo interessante de provas ilícitas, e aqui eu lhe pergunto, Victor, acho que caiu de novo. Acredito Voltou. que não. Acredito que não. Eu até ia perguntar se quando a minha tela aqui fica escura, se é viável vocês continuarem me assistindo, mas me parece que não. Não, não. Certo. Bem, outro casuísmo interessante, então, aqui já foram citados quebra da cadeia de custódia e a preservação da prova, isso é extremamente importante, há que se ter todo o cuidado em relação a isso. Interceptações telefônicas, algo mais batido. A doutrina também fala de questão de tortura, mas isso é algo mais batido também. Estamos falando aqui já da questão do direito ao silêncio e da carga ao silêncio no júri, isso também foi comentado. Um outro ponto interessante é a questão da invasão domiciliar nas hipóteses de crime permanente. Nós todos sabemos que, a partir de 2015, o Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário 603.616 do Estado de Rondônia, recurso extraordinário representativo de controvérsia, estabeleceu parâmetros de quando se pode, vamos dizer, ingressar na casa alheia em hipótese de flagrante delito. E se convencionou, evidentemente, que só é válida a invasão domiciliar desde que o agente público perceba a ocorrência de que no interior daquele imóvel, daquela residência, ou então, vamos colocar até mesmo num quarto de hotel, porque quarto de hotel pode ser sim equiparado à casa, isso inclusive já tem precedente no STF em torno disso, mas a questão é a necessidade da percepção ex ante, ou seja,
de forma prévia ao ingresso no domicílio, de que no interior daquela residência, daquele imóvel, havia a prática, ou pelo menos fundadas razões, de que estava transcorrendo uma prática criminosa. Percebam isso. Percebam que essa orientação veio no sentido de impedir as invasões domiciliares, muitas vezes ocorridas na calada da noite, sem ordem judicial, e que, por muitas vezes, acarretam em abusos e toda sorte de situações. E vejam que se convencionou também que, mesmo a constatação do flagrante de forma posterior, mas quando não havia, numa situação pretérita, a constatação dessa justa causa, invalida o encontro da prova ilícita, ou o encontro da prova que passa a ser considerada ilícita dentro daquela casa. Isso é importante destacar. Isso é importante destacar. Então, eu tive a oportunidade aqui de fazer pesquisa de um julgado em que policiais invadiram uma residência porque uma senhora, quando a polícia passava, disse somente o seguinte: olha os homens, vírgula, Rafa. Né? Fecho aspas aqui para a palavra dela. E isso foi o bastante para que a polícia, durante a noite, sem ordem de busca, invadisse a sua casa e fizesse revistas. Olha os homens, Rafa. A questão foi encontrado depois material considerado criminoso dentro daquela casa. Mas percebam que eu me questiono se isso fosse em um bairro mais abastado, mais abonado, se isso aconteceria. Se isso aconteceria. O fato da pessoa ter dito, olha os homens, Rafa, quando a polícia passa pela rua, se isso justificaria uma invasão noturna. Então, eu estou aqui com alguns problemas no meu celular, inclusive até pelo fato de eu estar com pouca bateria. Nem que, em último caso, o colega Vitor depois eu retome, e eu peço também que o colega me norteie com relação ao tempo. Fica à vontade, temos tempo ainda. Ok. Então, temos a questão da invasão domiciliar, temos a questão aqui relacionada às interceptações telefônicas, e eu também cito aqui um outro caso bastante interessante, que é a questão relativa ao sigilo bancário e sigilo fiscal. Eu não preciso nem dizer que são questões absolutamente imprescindíveis para que sejam acessados sempre mediante ordem judicial. Sempre mediante ordem judicial. E em relação à questão atual das mensagens, de dados, etc., etc., nós estamos, inclusive, nos deparando com um caso, vejam que interessante, todo mundo sabe que hoje a polícia possui um equipamento chamado Cellebrite. E este equipamento, aliás, Cellebrite não, na verdade o nome do equipamento se chama UFED. É um acrônimo de uma sigla em inglês da empresa Cellebrite, que tem por objetivo a recuperação de mensagens apagadas de WhatsApp. E, efetivamente, este equipamento me parece, extremamente importante no combate à criminalidade. Portanto, é algo absolutamente louvável que os órgãos de persecução disponham deste equipamento. Sucede que este equipamento é um equipamento que, me parece, necessita ser demandado por profissionais do Departamento de Criminalística do IGP do Estado do Rio Grande do Sul, ou o correspondente Instituto Geral de Perícias, porque este equipamento acaba por gerar aqui diversas controvérsias. Ou seja, vamos dizer que nós temos um celular apreendido. Este celular apreendido é de grande valia para esclarecimento de um crime. A polícia, com pressa, vai realizar a extração destes dados. Não há nada de errado nisso, desde que, ao tentar realizar a extração desses dados com esse equipamento que eu fiz menção, corre o risco de danificar e eliminar essas mensagens de forma definitiva, fazendo com que a quebra
fazendo com que a custódia da prova seja quebrada. Então, estamos diante de um caso absolutamente peculiar em que a polícia teria feito a extração de dados de um celular onde as provas são onde essa prova é absolutamente importante. O crime é gravíssimo, há um interesse de todos nesta prova específica. E, nesse caso, após a polícia ter feito a extração dos dados, houve o requerimento para que este mesmo aparelho celular fosse examinado por um perito do IGP. Na ocasião, todas as mensagens de cunho incriminador que a polícia disse existir no seu relatório, o perito do IGP não logrou encontrar. Percebam a gravidade disso, porque, ao fazer isso, corre-se um risco de gerar impunidade de um lado e, ao mesmo tempo, de beneficiar determinados indivíduos do outro. Por quê? Porque, ao se perder a prova, corre-se o risco de se invalidar aquele relatório incriminador feito no início. Então, percebam que o ideal, e aí pela defasagem e pelo tempo que se leva, não remetem, né, como regra, estes telefones à perícia, e deveriam fazê-lo, porque a preservação da prova é extremamente importante. E quando há a perda da prova, meus amigos, isso pode ter consequências, inclusive devastadoras, à pessoa que é acusada da prática de um crime, porque muitas vezes está ali a prova de que ela é inocente. Não é? Então, este é o ponto fulcral. Me lembro aqui de outra questão que diz respeito às provas nulas. Me parece que as cortes superiores passaram, especialmente o STJ, passou a considerar nulo o reconhecimento de pessoas feitas sem observância às regras do artigo 226 e seguintes. Para quem não sabe, pessoal, vamos dizer, o sujeito é acusado de um assalto à mão armada, e preconiza a legislação processual que se observe aqui a questão de que sejam colocadas pessoas semelhantes uma ao lado da outra, que faça aquela descrição, sempre através do vidro, etc, etc, etc. E antes disso, muitas vezes pessoas eram condenadas só com base no fato do agente público dizer esta pessoa foi a pessoa que cometeu o crime, e a pessoa dizia sim ou não. E ponto. E isso, muitas vezes, poderia gerar uma enorme injustiça se reconhecendo pessoas inocentes. Então, é importantíssima a observação do regramento do 226. E aqui vejam aquilo que eu fiz referência antes, no sentido de a inobservância ao Código de Processo Penal e o artigo 226. Deixa eu avisá-lo aqui que caiu novamente. Bom, pessoal, enquanto o Dr. Diogo não volta, eu acho que ele ficou sem bateria. Eu vou trazer alguns casos aqui, até estava fazendo algumas anotações enquanto ele falava, de casos práticos que a gente se depare. No plano teórico, tudo é bonito, né? Tudo funcionaria da melhor forma possível, mas quando a gente tenta trazer isso para a prática, geralmente se tem algum problema ou outro com relação, às vezes, como o Dr. Diogo falou, ou a decisão do magistrado, a questão da fundamentação,
ou ao indeferimento de algum pedido que ensejaria na ilicitude, na invalidez de determinada prova. E aqui eu trago para vocês um caso, como o doutor Diogo falou, de remessa do telefone, do aparelho celular apreendido, geralmente por ocasião da prisão em flagrante, a remessa deste aparelho telefônico ao IGP. Percebam que não é comum que a defesa, ou até mesmo a acusação, é um pedido que permeia ambas as partes, não é comum que seja indeferido esse pedido. Eu, por exemplo, num caso bastante recente, fiz um pedido para remeter o aparelho ao IGP em Porto Alegre, e o magistrado negou, justamente com base no que o doutor Diogo há pouco mencionava, a questão de que, porque demora, porque o processo vai acabar ficando parado por determinado tempo, enquanto outros réus estão presos, ou até mesmo o réu, né, o único réu está preso, e essa foi a fundamentação utilizada pelo magistrado para indeferir o meu pedido, com base em que demoraria muito a perícia e, portanto, não seria viável. Mas percebam que é um direito do próprio acusado ter o seu aparelho telefônico submetido à perícia. Acontece em alguns casos de que as mensagens extraídas do aparelho telefônico sejam degravadas, porque por muitas vezes nós utilizamos áudios no WhatsApp, né? E o WhatsApp precisa ser, os áudios precisam ser degravados. Agora, a fidedignidade com a qual a degravação é feita tem que ser alvo de conferência por ambas as partes, tanto pela acusação quanto pela defesa, ou pelas defesas. Se isso não for possível, a prova ela acaba se tornando inválida, porque às vezes uma questão até de uma vírgula, de uma pontuação feita de forma equivocada pode mudar o sentido da frase. E com isso traz uma incriminação. Então a prova que foi produzida pelo Ministério Público com base na extração de dados ou com base na questão do aparelho telefônico, ela obrigatoriamente tem que ser conferida também pela defesa. E se isso não puder ser feito, a prova tem que ser extirpada dos autos. Deixa eu só aceitar aqui, doutor Diogo, voltamos. Desculpe, colega Vitor. Sem problema. Mazelas de um leigo em lives. As novas tecnologias. Consequência é isso, né? Sem problema. Doutor Diogo, praticamente o gasto integral da bateria do celular estava com pouca carga e aí, infelizmente, acabou a minha bateria. Tive de colocar aqui o carregador. Coisas que acontecem. Eu dizia para eles, até complementando o que o senhor falava com relação à remessa dos aparelhos telefônicos ao IGP, enfim, que é um direito não só da defesa, mas também da acusação em confrontar as versões trazidas com base, às vezes, até mesmo em degravação de áudios de WhatsApp, né? Porque quando a conversa é de forma escrita, se tem uma maior fidedignidade daquilo que realmente foi extraído do telefone. Mas com relação aos áudios, que em todas as oportunidades são degravados pela polícia, a gente tem que ter essa conferência. Mas lhe devolvo a palavra agora para dar continuidade à fala. Exato. A questão, justamente, inclusive nesse aspecto, né, me recordo de um outro processo em que a condenação de um réu ela era lastreada integralmente em interceptações telefônicas, certo? E, pois bem, eu disse, olha, muito bem, existem as interceptações telefônicas que foram, inclusive, reproduzidas por escrito no corpo da denúncia, mas eu quero ouvir os áudios. Eu quero ouvir os áudios que se diz, ou que dizem existir em relação a esse indivíduo que foi condenado. E nesse aspecto, o entendimento do magistrado de primeiro grau foi de que a defesa não tem direito a ouvir os áudios, não tem direito ao acesso da prova em si, porque a prova em si, e é isso importante destacar, a prova em si não é a transcrição da conversa. Quando nós tratamos, por exemplo, de interceptações telefônicas, e faço aqui a ressalva para diferenciá-la da quebra dos dados de conversas de WhatsApp, que são duas coisas distintas, a prova em si são os áudios interceptados, que foram captados através de autorização judicial. Então, nesse caso, a condenação pelo Tribunal de Justiça foi obviamente anulada, se autorizando que a defesa pudesse ouvir os áudios. Porque vocês imaginem, olha, o senhor aqui foi flagrado conversando
sobre a prática de um crime no telefone celular ou numa interceptação qualquer. Então, eu quero ouvir aquilo que eu disse, eu quero ver se é a minha voz, eu quero ver se aquilo que está escrito no papel é verdade. É direito da parte, como é direito, inclusive, do Ministério Público. Porque se assim não fosse, eu repito, o papel aceita tudo. Então, o substrato da prova, evidentemente, deve ser perquirido e deve ser conferido, não é? De outro lado, colega Vitor, retornando ao caso que eu referia do uso do equipamento UFED e muitas vezes do risco que se corre de pessoas não habilitadas operarem com este equipamento, eu dizia que de 6 meses de conversa que foram extraídas deste aparelho celular, que apura um crime gravíssimo, 6 meses de conversa localizadas pelo perito, dos 6 meses de conversa que a polícia teria extraído, 42 mensagens. Quer 42 mensagens, sendo que 38 delas dizem respeito exatamente ao momento que precedeu precedeu o crime e após algumas horas ao crime que está sendo apurado. Então, vejam como é estranho isso. Nós temos um universo de 6 meses de conversas, que segundo a polícia teria ela localizada no seu relatório, mas exatamente as 38 mensagens mais relevantes o perito não conseguiu localizar. Isso é importantíssimo, que o Estado venha a se equipar com uma estrutura adequada para que esse tipo de prova seja produzido, ou produzida, melhor dizendo, por pessoas capacitadas, com expertise na área, a fins de evitar que não apenas sejam perdidas, mas também até certo ponto manipuladas. E aqui eu não quero, vejam, eu não quero de modo nenhum afirmar que pode haver fraude nesse caso. Eu só acho bastante estranho, pessoal, e vejam como são as coisas, que as pessoas que estão sendo acusadas da prática desse ilícito gravíssimo, elas foram presas e o celular dela foi apreendido em 5 de agosto. E a perícia constata ligações feitas desse celular até 16 de outubro. Ou seja, ligações feitas com um celular que é prova e que tinha que estar preservado quase 50 dias após, ou mais de 50 dias após a apreensão do mesmo. Quer dizer, isto não é seriedade no que se refere ao tratamento da prova em si. E isso não traz absolutamente consequências positivas para quem quer buscar por uma persecução penal escorreita, adequada, para quem quer punir dentro dos limites da lei, para quem deve cumprir a lei. Não é? Então, é outra questão que eu chamo a atenção e que, sempre que possível, se remeta este aparelho celular ou que se faça essa extração de dados pelos profissionais competentes a fim de evitar essas consequências que foram anteriormente referidas. Basicamente, doutor Vitor, assim, em termos de casuísmos, de provas ilícitas, o que mais me chamou a atenção foram estes que foram aqui citados. Eu abro espaço a perguntas justamente porque muitas vezes isso pode gerar alguma dúvida e por isso, se alguém fez perguntas ou alguém tem interesse em fazer, podemos aqui com o maior prazer esclarecê-las e tentar aqui explanar o nosso ponto de vista em relação ao tema. Perfeito. Obrigado, Diogo. Pessoal, fiquem à vontade. Aqui é o espaço para a gente ter esse tipo de debate. Façam as perguntas do nosso palestrante, aproveitem. O nosso palestrante vai responder a todas elas.
enquanto vocês não mandam, eu vou aproveitar para destacar alguns pontos aqui que eu fui anotando no decorrer da sua fala, Diogo. Com relação à fundamentação das decisões, né? Nós temos dois pontos importantes, me parece, que além daquela decisão carente de fundamentação, simplesmente o decido ponto, nós temos também aquela decisão padrão, né? Uma decisão modelo que é utilizada para todos os casos e que só muda, digamos assim, a parte final, onde inclui o telefone celular ou o número, o e-mail do telefone e o nome do acusado. Também temos esse paradigma a ser superado, né? E para além disso, uma coisa que eu venho percebendo no dia a dia, foi um ponto que tu mencionou também, são aquelas decisões que autorizam a extração de dados de telefones eventualmente apreendidos. Ou seja, se tem, a polícia já sai com a decisão, uma espécie de salvo-conduto, caso seja apreendido algum telefone celular, já tem autorização para devassar o sigilo do aparelho e, enfim, buscar por alguma prova. Então, esses são pontos que a gente tem que atentar, porque eu acredito que essa questão de uma decisão prévia, ela é muito, mas muito frágil, a ponto de daqui a pouco macular a própria prova que for angariada no telefone celular, justamente por essa ausência de fundamentação. Porque se o telefone sequer foi apreendido, a fundamentação da decisão não há como ser muito detalhada, né? Vai ser algo bastante raso. Então, é um ponto que eu achei importante a gente destacar aqui. Demais, vamos ver, com relação à invasão do domicílio, que eu tinha notado que já expôs. Então, um caso importante que gostaria de te ouvir brevemente sobre a descoberta inevitável, né? O caso paradigmático, conhecido caso Nix versus Williams. Se tu puder nos relatar aí brevemente a questão, o exemplo para que a gente consiga. Certo. Existem duas exceções à teoria das provas ilícitas por derivação, que é uma delas a teoria da descoberta inevitável e a também teoria da fonte independente. E, inclusive, elas estão personificadas no parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal. Essa é uma questão de extrema relevância, porque se entende o seguinte: admitindo que nós tenhamos uma prova ilícita por derivação, e aí vamos pegar o seguinte caso. O sujeito foi torturado, confessou um assassinato, e é exatamente esse o caso Nix versus Williams. Portanto, nós temos esse precedente personificado na nossa legislação, precedente da Suprema Corte norte-americana, em que esse sujeito teria sido torturado por policiais para confessar o crime e também indicar o local do corpo dessa pessoa que ele teria matado. Nessa ocasião, a confissão dele foi considerada uma prova inválida. E aí, a partir da teoria dos frutos da árvore envenenada, da confissão se encontrou o corpo. Mas o encontro do corpo, especificamente, não foi considerada uma prova inválida, porque entre mentes ao encontro do corpo e à tortura desse indivíduo que confessou o crime brutal que tinha praticado, moradores e os próprios policiais estavam fazendo buscas na região e estavam, inclusive, cavocando a região em que este corpo estava enterrado. Ou seja, significa dizer que, mais dia ou menos dia, independente da tortura, independente da confissão deste indivíduo, o corpo seria encontrado pelos meios legais. Então, haveria uma descoberta inevitável. E esta teoria da descoberta inevitável nada mais é do que uma exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada. Porque, evidentemente, através de uma outra fonte de prova, uma fonte legal, se conseguiria chegar da mesma forma àquela prova. Então, esta é uma exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada, como dito, mas que, evidentemente, para que tenha a sua aplicação, deve ser demonstrada. Não é? Ela não pode ser simplesmente, como eu posso dizer, presumida.
ela deve ser demonstrada por A mais B que, olha, esta prova ilícita por derivação acabaria sendo lícita porque, por outros meios, pelos meios tradicionais, pelos meios de praxe, pelos meios legais, se chegaria a ela de igual modo, de igual forma. Com relação a essa situação que tu colocaste antes, colega Vitor, em relação à extração dos dados, enfim, e as decisões genéricas, isso é exatamente o que a nova lei processual penal, com o pacote anticrime, preconiza como uma espécie de decisão não motivada, que é aquela decisão pasteurizada, McDonaldizada, ou, me utilizando da expressão do doutor Alex Caldas, prête à porter, ou seja, pronta para vestir, uma expressão em francês, porque basta substituir o número do expediente e o nome do investigado, que ela está pronta. Ela está pronta antes do crime acontecer. É um modelo padronizado que serve a todo e qualquer caso. Isso é inaceitável. Inaceitável porque estamos aqui falando de vidas humanas. E estamos falando de vidas humanas, de pessoas que, inclusive, são vítimas de crime e de pessoas que são acusadas de crime. E é preciso ter respeito. É preciso ter respeito aos personagens, às partes do processo. E é por isso que é inaceitável que tenhamos decisões, muitas vezes, dessa natureza. Faço essa crítica, assim como faço outras críticas em relação a teses defensivas, como costumamos haver, teses defensivas completamente estapafúrdias. É outro tema que também me indigna, não é? Até para que isso não fique apenas na seara, mas é uma crítica, por exemplo, ao juiz que profere uma decisão imotivada, assim como eu também verifico decisões, aliás, teses defensivas ou defesas apresentadas em processos simplesmente requerendo a absolvição do réu sem qualquer tipo de explicação, de explanação. Isso não é defesa, isso é a ausência de defesa, né? Chega a ser patético, mas é imprescindível que nós façamos a nossa parte e tentemos aí formar um sistema de justiça criminal mais qualificado que o atual. Perfeito, doutor Diogo. Muito obrigado. Bom, eu acho que não vamos nos estender muito aqui, precisamos liberar o nosso palestrante. Acredito que tenha ficado tudo bem explicado. Enfim, o nosso tempo é curto também. A questão das provas ilícitas, eu acho que teria pano para manga, como a gente diz, né? Teria bastante coisa ainda para tratar, mas foi muito bem explanado no pouco tempo que nós lhe dispusemos aqui. Então, pessoal... Para finalizar, desculpe, pois não, Vitor. Pois não. Para finalizar, eu só quero deixar aqui consignado que o X da questão passa pelo seguinte: muitas vezes não devemos nos questionar se existe prova, seja incriminatória ou absolutória. Temos que nos questionar como essas provas foram feitas, foram produzidas. Inclusive, à luz de todos os personagens, de todos os atores do processo, desde o promotor, passando pelo advogado, passando pelo assistente da acusação, passando pelo juiz e até antes, na fase investigativa, pela polícia, pela autoridade policial, delegados, etc, etc, etc. É isso. Maravilha. Então, pessoal, só para lembrar a todos, o Congresso de Ciências Criminais vai acontecer na semana que vem, nos dias 28 e 29. As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 pela manhã, então, que será a abertura do evento, né? Então, nós temos diversos palestrantes aí, renomados no mundo jurídico, que vão tratar de temas diversos e contemporâneos. Aguardamos todos vocês lá. Mais informações aqui vocês podem encontrar um link aqui no perfil do CCCrim, que vai direcionar vocês a um site onde conterão todas as informações ali e até para eventuais dúvidas. No mais, doutor Diogo, agradeço mais uma vez em nome da comissão organizadora do evento pela palestra, pela exposição. Sempre bom poder lhe ouvir. Agradeço e contamos com a sua presença para
o futuro aí, em outros bate-papos que estão por vir. Sem dúvida. Um abraço, colega Vitor. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal.